Essa reflexão, vamos então nos tranquilizando, disponibilizando as nossas mentes, buscando a sintonia com a espiritualidade que hoje nos assiste, e da mesma forma que nos inspirou, que possa nos orientar, direcionar na reflexão e na análise do tema que hoje estamos trazendo para apreciação. Que assim seja. Bom, vou compartilhar aqui com vocês. Muito bem. Chegou aí? Tudo bem? Áudio está adequado? Perfeito, Paulo. Então vamos lá. Bom, hoje nós trouxemos aí um tema que, apesar de recorrente, ele é, né, importante e é necessário que esteja sendo retomado com uma certa constância, porque nos direciona em relação àquilo que realmente nós pretendemos realizar. Então, é o conhecimento, focando aí o espiritismo e o cientificismo. Então, nós vamos começando aqui com uma questão, né? Como se apresenta a tendência relativa ao valor do conhecimento atualmente e suas consequências? Naturalmente que nós estamos focando o aspecto, né, da própria doutrina, como o conhecimento está sendo trabalhado para o aprimoramento e o entendimento da doutrina. Então, começamos a nossa resposta, né, ou a resposta, né, à nossa pergunta com esta colocação. Então, voltando. Como se apresenta a tendência relativa ao valor do conhecimento atualmente? E quais as consequências? É isso que nós vamos pontuar para uma análise geral. Então, começamos com a seguinte colocação: oposta ao racionalismo e favorável a um ceticismo extremado. De modo geral, é justamente esta a tendência relativa ao valor, focando, né, o ceticismo, né, com grande ênfase no ceticismo e, na realidade, em oposição ao racionalismo. Então, nós colocamos aqui só para, né, relembrar, não é? O que significa, então, exatamente Uhum. racionalismo, oposição ao empirismo. Então, o racionalismo, se estão lembrados, né? É, por isso estamos aqui refrescando a nossa memória, né? É aquela teoria que vê no pensamento, né? O conceito, a teoria que vê no pensamento, na razão, a fonte principal do conhecimento humano, em oposição ao empirismo, que vê na experiência esse elemento fundamental. Então, nós podemos entender aqui que no racionalismo, né, nós vamos ter como ativo na compreensão, no desenvolvimento do conhecimento, né, uh, o sujeito. E, em relação ao empirismo, nós vamos ter como ativo o objeto. Então, significa o quê? Quando nós olhamos, vejo uma árvore, né? Então, eu tenho lá, na realidade, o quê? A árvore é que vai sensibilizar
e vai dar o start para o conhecimento, né? Então, é o objeto, no caso, a árvore, né? Nós estamos colocando, que vai me fazer entender, não é? Que vai realmente é, ser, que é o objeto cognoscível, né? Que vai me dar a compreensão, né? A atividade do conhecimento, então, é realizada pela árvore. Mas como eu sou o sujeito cognoscente, a árvore é o objeto cognoscível, ela é que, na realidade, né, trouxe, realiza, né, ou realizou o conhecimento. Então, nesse caso, o objeto, ou a ave, no caso, que não é objeto, mas, enfim, é o objeto da minha apreciação, né? Ela é que vai dar essa, né, essa compreensão, é que vai realizar essa compreensão. Então, o objeto é ativo. No caso do racionalismo, né, como nós vimos, o sujeito cognoscente, né, no seu interior, com a razão, é que vai organizar a informação. Então, isso tem, né, isso é a ideia de uma árvore, portanto, é uma árvore. Então, simplificando, se eu, sujeito, né, cognoscente, estou observando o objeto cognoscível. Há né, dois conceitos aí, duas teorias. A da racional, que exatamente é o sujeito, né, que é o ativo na realização do conhecimento, e o empirista, que é o objeto, né, que vai realizar o conhecimento. E daí nós sabemos que isso acaba, né, se colocando, desembocando, né? Talvez melhor dizendo, na fenomenologia, que é a totalidade dos dois. Mas isso nós vamos trabalhar um pouco mais aqui no próprio desenvolvimento, né? da, 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 da nossa conversa de hoje. Então, essa pequena introdução é só para refrescar a nossa memória em relação a esses dois conceitos básicos, né? E aí, conforme colocamos aí no início da resposta, né? Oposta ao racionalismo, favorável ao ceticismo. Então, o ceticismo é o quê? Que questiona a possibilidade de se alcançar um conhecimento absoluto e seguro sobre a realidade. Então, ao início da resposta à pergunta, é justamente essa, oposta ao racionalismo, favorável ao ceticismo, mas um ceticismo extremado. Bom, então, isso nos leva a quê? Reduz o conhecimento à natureza observável e às ciências experimentais. Aí, na sequência, então, é uma postura do momento histórico que caracteriza a falta de valores, excluindo outras formas de saber. Então, aqui nós temos né, essa postura do momento histórico, né? Nós sabemos que a filosofia ela tem a sua história, mas ela também está inserida na mesma, ou seja, na história. Isso aqui nós vamos entender melhor quando avançarmos um pouquinho mais, lá com né, a questão do aqui e agora, do momento, principalmente na observação da ênfase né, do empirismo, quando então eu não capto, na realidade, né, a essência, eu estou captando apenas o momento histórico, né? Até mencionamos já em outra oportunidade a questão lá né, da ave de Minerva, né, que levanta seu voo, né, no crepúsculo, porque os fatos históricos já ocorreram, então ela
ela vai apreciar o momento histórico. É justamente esse o aspecto que se coloca aqui, né? Então, na sequência, nós temos o quê, né? A época engrandecida pela tecnologia, né? Identificada pelo apego aos bens materiais, ou seja, produção e consumo, que é o lema do capitalismo. Nós achamos até essa figura aqui que representa muito bem, né? Na realidade, o contexto, né? Nessa época que é engrandecida aí pela tecnologia, essa tecnologia, ela, ao mesmo tempo que ela ajuda, facilita, traz uma série de benefícios, ao mesmo tempo ela desvia, né? Ou é desviada, porque ela em si está lá para ser utilizada da melhor forma possível, né? Mas o que ocorre é que nem sempre ela é utilizada da melhor forma possível e ela pode condicionar a uma série de posturas. É esse o problema, né? A concepção que vai gerar consequentemente, né, essa concepção que vai gerar a epistemologia, né, fundamentada em métodos restritamente experimentais, condenando o saber humano ao empobrecimento. Então, o que é epistemologia, né? Epistemologia, nós sabemos que é o conjunto de conhecimentos sobre a origem, a natureza, as etapas e os limites do conhecimento humano. Então, esta, né, a epistemologia, ela é o que, na realidade, em decorrência disso que estamos colocando, né, que colocamos a priori, o que ela está fazendo, né? Ela está sendo fundamentada em métodos restritamente experimentais. Então, ela está levando, né, ou condenando, no caso, o saber humano ao empobrecimento. Aí nós achamos interessante, por esse condicionamento, retomar aqui o nosso amigo Nietzsche, né? Quando ele fala que nós estamos sendo conduzidos por uma moral de rebanho, ou seja, condicionados. Então, ele percebeu que a narrativa de conceitos inquestionáveis criavam o que se chamou moral de rebanho, pois levam as pessoas a agir de forma a aderir e a se comportar a partir de premissas em relação às quais nem se preocupam em realmente entender, auferir, analisar e definir se concordam ou não com o que representam. Então, de certa forma, esta, né, avaliação, esta colocação do Nietzsche, ele realmente resume e avalia o condicionamento, né, ao qual nós estamos subordinados, se não tomarmos cuidado, né? Lembrando sempre que nada contra, né, a tecnologia, mesmo porque já citamos aqui que o próprio Herculano coloca né, no seu livro lá, O Espírito e o Tempo, lá na finalização, que né, a doutrina não é contra, em absoluto, ao, né, ao desenvolvimento tecnológico, né? E levando-se em conta que, quando ele escreveu o livro, na sua época, o desenvolvimento tecnológico era muito menor do que o desenvolvimento tecnológico atual. Mas, de qualquer forma, né, refere-se a esse instrumento né, que nós temos à nossa disposição para realmente atuarmos, né?
A questão é só, voltando aqui, né? O cuidado, né, de não utilizar de forma inadequada e nos deixarmos envolver e sermos conduzidos, né? Por quê? Por este modus operandi que acaba nos levando ao apego aos bens materiais. E aí, basicamente, nós, quando já chegamos ao mundo atualmente, se não tomarmos cuidado, nós já chegamos totalmente condicionados, né? Então, nós precisamos, né, estar atentos, né, a isso e usarmos esses elementos todos que estão à nossa disposição, né, de forma adequada, porque nós já vamos ver lá né, na nossa apreciação final que uma doutrina basicamente moral, ela não pode ficar restrita a estes condicionamentos materiais. Claro, nós já sabemos disso, né? Nós sabemos, reconhecemos, temos noção, porém, nunca é demais enfatizar, porque há, né, divergências ainda em modos diferentes e que podem dar uma interpretação inadequada e errônea do próprio processo estabelecido, da jornada e do caminho estabelecido para nós enfatizarmos a questão, né, do ser na realidade, né? Todos esses instrumentos né, dos quais nós dispomos, eles têm que ser usados na busca, na procura, né, para alcançarmos realmente o entendimento do ser e o aprimoramento. Ok? Então, avançando, né, entramos com uma outra questão aí, né? E quais os aspectos da kinesiologia? O que é a, né, a kinesiologia? Então, é a reflexão filosófica para investigar as origens, as possibilidades, os fundamentos e o valor do conhecimento. Então, tem como objetivo a investigação das condições do conhecimento verdadeiro. Qual é o propósito, então? É justamente esse, né? O fundamento básico, né, é justamente esse. É, é buscar, né, entender, né, a investigação das condições do conhecimento verdadeiro, né? Então, ou seja, para investigar, nós vamos investigar o quê? As origens. Quando estamos trabalhando dentro desse contexto, as possibilidades, os fundamentos, o valor do conhecimento, né? Se esse conhecimento que nós estamos realmente avaliando, trazendo, se ele está, né, realmente inserido no contexto necessário para, se ele tem valor real para atingirmos né, o que nós estamos nos propondo, né? Né? Do entendimento, da busca e entendimento desse ser, né? No transcendental. Então, tendo como objetivo essa investigação, justamente, né? Então, qual é o aspecto, quais os aspectos que devem ser observados? Então, em sua preocupação com o método científico, funda-se sobre toda uma axiologia. Então, o que é a axiologia? Está cheio de palavrinhas, né, que nós já passamos por elas, mas estou fazendo questão de retomar aqui para refrescar a nossa memória, né? Porque às vezes, né, a gente começa a misturar, né? De, de tanta singularidade, né? Mas são palavras importantes, por isso vale a pena nós estarmos insistindo, né? O que é a axiologia, né? Na realidade, é o estudo dos valores, né? Então, o significado, né?
o estudo dos valores. Então, quando nós colocamos aqui, em sua preocupação com o método científico, funda-se sobre uma axiologia, quer dizer, a preocupação sobre o significado, né? Cujos fundamentos do conhecimento estão vinculados a valores e ao momento histórico. Então, os fundamentos, né, estão vinculados ao estudo desses valores e, na realidade, esses valores muitas vezes estão inseridos no momento histórico. Por isso que nós mencionamos há pouco, dizendo que a filosofia tem a sua história, mas que ela está inserida na história também, certo? Então, aqui nós teríamos o caso, né, de colocar aí a árvore de Minerva. E aí, o negócio da gripe parece que não foi tão fácil, né? Vou dar uma espirrada aqui de lá. Pronto. Assim, a visão materialista em curso restringe a ciência ao método experimental. Conhecimento como sendo simples reflexos ou decorrências do sistema nervoso. Então, na realidade, quando nós não, né, observarmos adequadamente, tomarmos cuidado, essa visão, então, materialista em curso, dessa postura, né, colocada no início aí, que, quando fizemos a pergunta, né, a da tendência relativa ao valor do conhecimento, que está muito mais vinculada ao ceticismo extremado do que o racionalismo, né? O que significa isso na realidade? É o cuidado que nós temos que ter, porque senão restringe a ciência ao método experimental. O método experimental está basicamente fundamentado, né, no empirismo. E na dificuldade de entendimento, quando nós sabemos que o racionalismo está vinculado a esse conhecimento, né, inato, original, como sendo simples reflexos. Daí nós vamos avaliar e achar que são simples reflexos de decorrências do sistema nervoso, né? E se analisarmos essa questão do empirismo e né, do ceticismo superficialmente. Então, já vamos dando aqui uma condução diferenciada, né? Lembrando que a experiência sensorial é a primeira forma de apreensão da realidade, mas não a última, e muito menos a fonte original e legítima do saber. Então, já vamos colocando aqui os alertas, né? Alertas esses que estão colocados, né, no próprio conceito do racionalismo, do empirismo, do ceticismo. Então, só reforçando sempre esse caminhar no sentido de né, observarmos realmente as tendências e tomarmos cuidado para não entrarmos, né, no que foi colocado aqui, né, através do Nietzsche, que seria a moral, que seria, não que é, na realidade, a moral de rebanho, né? Então, desvirtuando totalmente. Então, lembrando que, mais uma vez, a experiência sensorial é a primeira forma de apreensão da realidade. Sim, mas ela não é a última, e muito menos a fonte original e legítima do saber. Então, ela, como ser, né, a primeira forma de apreensão, de conhecimento,
de início do conhecimento, ela sim, é porque nós estamos encarnados, nós nos valemos dos sentidos e a nossa relação primeira com o mundo dos encarnados, naturalmente, é esta, né, experiência sensorial. Mas ela é apenas o começo, ela é o start. Então, ela não, né, se fecha em si mesma, ela não é o conhecimento em si, ela não é a fonte e ela não é o legítimo saber. É apenas um momento, né, no processo do conhecimento. Ela é tão somente desencadeadora da verdade imanente, contudo, longe de ser a fonte da verdade. Bom, se ela é imanente, ela é inerente. Se ela é inerente e imanência, isso nos leva, né, a um outro filósofo que nós já estudamos, né, que é o Spinoza, que traz a questão da imanência, né, do conhecimento. Se bem que também vamos mencionar um pouco à frente, né, uma apreciação do Aristóteles, que também está nesse contexto, né? Ou seja, a imanência, né, a essência está nas coisas, né? Ela não está separada, ela está na, no próprio mundo, né? Nos próprios elementos, né? Então, é algo que todos esses filósofos, né? Hoje eu estou trazendo aqui uma série de apreciações, porque todos eles estão trazendo referências e observações interessantes para o nosso processo de conhecimento, né? É abrangente na realidade, porque quando nós pegamos um ou dois, nós temos uma tendência, digamos assim, né, para, né, apreciarmos um ou dois, ou temos os nossos filósofos favoritos. Mas, na realidade, basicamente todos, né? Porque eu diria basicamente todos, porque quando não aparece um com muita ênfase, mas ele já deu um start no que aparece com maior ênfase, para que ele pudesse chegar né, ao conceito que ele apresentou, né? Ou seja, fundamentar a sua proposição. Né? Então, voltando aqui, nós estamos falando justamente disso, né? Ela não é tão somente, ela é, na realidade, né? Tão somente a desencadeadora. Ou seja, nós vimos aqui, volto aqui, ó, a experiência sensorial é a primeira forma de apreensão da realidade, mas não é a última e muito menos a fonte a original ou legítima. Aqui é basicamente uma continuação, né? Quando se coloca aqui, ela é tão somente a desencadeadora, ou seja, aquilo que, né, dá o start, que dá o início, que provoca. Abordagem meramente quantitativa e formal não significa um conhecimento da natureza do objeto cognoscível, mas tão somente do mundo. Objeto cognoscível é aquilo, mencionamos aí, né? Que é aquilo que queremos conhecer. Então, o objeto cognoscível, né, ele tem a sua essência. E esta abordagem superficial inicial, ela é meramente o quê? Quantitativa, e não traz, né, em si o conhecimento da natureza, né? Ou seja, da essência, mas tão somente do mundo. Como ele se apresenta no mundo, tá? Mas não a essência.
Aí nós podemos até pegar lá do início, né? Quando começamos a estudar lá os pré-socráticos, a partir do primeiro pré-socrático, né, que nós estudamos lá, o Tales, ou se quiser, o Anaximander, o Anaximenes, todos eles se valeram do quê? Da percepção dos sentidos. E só que eles estavam procurando, continuaram procurando, por quê? A essência não estava. Então, aqui está muito claro, né? Que, voltando aqui, né? Abordagem meramente quantitativa e formal não significa conhecimento da natureza do objeto cognoscível, mas tão somente do mundo. Como ele se apresenta no mundo, mas qual é a sua essência, né? Qual é o seu ser? Essa é a questão. Por visar a realidade estritamente material, não pode abarcar causas primeiras e o fim último da vida, muito menos a natureza de Deus, objetivos metafísicos e, em especial, no caso, a doutrina espírita. Então, como, né, está apreciando que nós vimos aqui, visando apenas a realidade material, ele não pode envolver, não consegue, né? Ela é o começo, mas ela não envolve, não se realiza em si, né? Por quê? Não pode abarcar as causas primeiras, ou seja, a própria, né, origem, o fim último da vida, né? Muito menos a natureza de Deus. Ah, objetivos metafísicos e muito menos a doutrina, certo? Porque a doutrina é abrangente, claro, está falando né, dos objetivos, não objetos, né? Objetivos metafísicos, está falando de Deus, tá? Tá, é todo esse contexto que a própria doutrina traz. A fenomenologia está apoiada no rigor experimental, como ponto de partida, como conhecimento da realidade essencial, mas não o fim em si mesmo. Então, fenomenologia é o quê? A forma de, né, reconhecimento. É quando nós, né, temos o primeiro contato, atuamos, nos valemos dos sentidos para este início de avaliação, de apreciação. Então, esse é o que nós apreciamos através dos sentidos, a realização do fenômeno em si. Mas qual é a essência desse fenômeno? Qual é a causa, né, primeira? O que propiciou, né, o fenômeno em si? E o fenômeno é parte, o quê? É a concretização, vamos dizer assim, né, né, do da realização e a concretização da causa, né? Então, é o efeito na realidade, mas a causa fica sempre, né, é, subjetiva, né? Não colocada se nós levarmos em conta, né, somente estas avaliações, né, é, bastante, né, objetivas em termos de levar em conta a apreciação através das avaliações do sentido, né? É esse o ponto. Está muito complicado, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu estou sendo, de certa forma, não sei se vocês já perceberam isso, um pouco repetitivo nas colocações, mas são, né, colocações que fundamentam o processo. E algumas delas se repetem, ainda uma ou outra vai se repetir um pouco mais à frente, mas é justamente pela necessidade dessa, né, fundamentação, né? Bom, então, falamos do que na realidade? Ó, vou voltar aqui. Primeiro, nós perguntamos, né?
qual era a tendência relativa ao valor do conhecimento e vimos que, em oposição, na realidade, ao racionalismo, é o ceticismo extremado. E aí nós passamos por uma outra pergunta, né? Quais eram os aspectos, né? Quais são os aspectos da kinesiologia, né? E aí vimos também os fundamentos. E agora passamos para uma, né, terceira pergunta, né? Para daí podemos até apreciar mais duas proposições, né? Uma proposição do Hegel e a outra proposição do Aristóteles. E aí, então, né, avaliarmos, né, alguns aspectos a mais. Então, como ocorre a prova autêntica das verdades metafísicas, né? Então, como é que vai acontecer, como é que vão acontecer as verdades metafísicas, né? Qual é a prova, né? Como ocorre, então, essa prova? O que observar? Já vimos o que, né? O que, né, nós temos que levar em conta as contradições, e agora vamos ver o que pode nos ajudar, né, para constatar, né, a autenticidade dessas verdades metafísicas. Então, não se dá, então, é o primeiro aspecto, não se dá de forma exterior ao ser, mas a partir da interioridade, na intimidade de cada indivíduo. Não se trata de ver para crer, mas de transformar-se interiormente para sentir. Bom, então, todo, todos os questionamentos que foram colocados anteriormente, ah, ah, eles vão, né, reforçar, ah, esse aspecto aqui, né? Porque todos eles se referem basicamente, né, ao que, ao ver para crer, né? Todos eles se referem basicamente à forma exterior do ser, né? Mas o que vai nos, né, conduzir à autenticidade, à averiguação e a confirmação, né, das verdades metafísicas, né? Ou seja, a essência, o ser, é na realidade o quê? É a partir de uma interioridade, na intimidade de cada indivíduo. Não se trata de ver para crer, mas transformar-se interiormente para sentir. Então, para que serviu tudo, né? Todo o processo anterior, todos os itens anteriores? Para nós, né, irmos refletindo e avaliando, né, todos os elementos para que, para que nós possamos, né, atingir, né, ou dar início a esta interioridade, né, esta conhecer-se e nessa interioridade ampliar esse conhecimento, né? Então, por isso aqui não é ver para crer, mas transformar-se interiormente para poder sentir e captar essa verdade. Não será, pois, nos limites da visão material que chegaremos a Deus, porque isso, né? Por, por isso muitos tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem. Né? Está lá em Mateus, quando nós vimos lá o início, inclusive, está lá em Marcos, não está em Mateus, está em Marcos. Estou lendo Marcos, estou falando Mateus.
quando nós vimos lá os famosos, né, o sinal dos céus, que está lá em Marcos 8:11, que começa lá e depois eh, vai chegar aqui, né, quando se coloca. É por isso que, tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem, certo? Então, isso significa justamente porque nós estaríamos, né, ou estamos, né, nos limitando à visão material. E se nos limitarmos a essa visão material, nós não vamos chegar a Deus. Então, caímos nesta, tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem. Então, devemos visar ao transcendente e não nos limitar ao evidente ou aparente. Visão que conduz ao cientificismo farisaico. Por quê? O que queriam os fariseus quando chegaram lá para testá-lo, né? Nos deu um sinal. E ele disse: não, porque não vai adiantar nada, porque vocês não vão entender absolutamente nada. É preciso essa interioridade na realidade, né? Para poder atingir os valores. Então, a fenomenologia, conforme a axiologia espírita, é um meio, um fundamento para conhecimento. Não é o fim em si mesmo. O que era a axiologia, então? É, né, os valores e os significados, né, colocados pela própria doutrina, né, é um meio, um fundamento para conhecimento, mas não um fim em si mesmo. Então, aí nós entendemos o porquê da necessidade de estudar, estudar, aperfeiçoar, avançar. Por quê? Se nós ficarmos só na superficialidade da leitura, não houver reflexão, aprimoramento, nós não vamos atingir o que nós queremos. Isso é muito comum. Faço aqui uma pausa para trazer avaliações e experiências, né? Nas casas espíritas. O que que acontece? Todos procuram, né? Muitos, né? Procuram a casa espírita com o propósito da solução de um problema. Muito bem. Então, de modo geral, as casas espíritas têm lá o depói, a entrevista. Eles passam por aquela entrevista, aquele tratamento, e aí eles são, de certa forma, encaminhados para os cursos. Vai estudar, então, a doutrina, vai fazer, né, e conhecer o que é o Espiritismo, vai estudar o livro dos Espíritos, né, os cursos básicos, depois vai fazer o aprendiz, e aí vai. E a, nós notamos que, né, é uma multidão que comparece para o atendimento, chamado, né, que nós identificamos como atendimento espiritual. Aí, muitos são enviados, né, basicamente todos são direcionados para o quê? Para os cursos. Aí o curso tem lá uma quantidade imensa. Quando chega no meio do semestre, o número de alunos está pela metade. E aí nós vamos, né, percebendo, quando nós acompanhamos alguns grupos, que vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chega lá no final do, digamos, do curso básico, já está em 40%, quando chega lá no aprendiz está em 30%. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam questionando, né? Ah, mas por que que vai diminuindo tanto, né? Por que que não ficam? Não ficam porque a grande maioria vai atrás do fenômeno. E não adianta, não é? Eles vão à busca de uma bala de prata para resolver o seu problema. Só que o seu problema é transcendental, o seu problema é reencarnatório, o seu problema é programação espiritual. Ele não vai entender isso no começo.
E às vezes nem no final ele vai ter que voltar outra vez, certo? Então, é exatamente isto. Agora, nós que já estamos, sem querer ser presunçosos, né? Nós que já estamos na doutrina e que insistimos e que vamos fazer, né, a filosofia espírita e vamos fazer todo o nosso trabalho, né, adicional. Então, e vamos estudar, e vamos ler, e vamos reler, e vamos continuar estudando, e parece que não tem fim, né? Então, é isto justamente que se coloca, né? É preciso que nós não, né? E boa parte ainda está em busca do quê? Do fenômeno em si e está dentro do cientificismo farisaico, né? Então, é preciso entender, e é preciso entender que, né, é preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, senão não vai adiantar, né? Vai ser um passeio simplesmente que não, né, que não vai agradar muito e que não vai levar, né, a lugar nenhum. É esse o ponto, né? Ou pelo menos não vai levar àquela sua realização maior, né? É isso que nós precisamos levar em conta. Bom, aí continuando, né? Estamos falando aí de qual é a prova autêntica da verdade metafísica, né? Então, reduzir uma doutrina de conteúdo essencialmente moral ao cientificismo frio é empobrecer sua natureza transcendental e pregar indiretamente a ausência do ser. Então, se nós ficarmos, né, reduzindo ao conteúdo essencialmente, né, nós sabemos que é uma doutrina de conteúdo essencialmente moral. Se nós ficarmos o quê? No ceticismo frio, nós vamos empobrecer a natureza transcendental. Não vamos alcançar. E vamos, na realidade, estar empregando a ausência do ser. Então, sim, né? Sim. Se o ser se ausenta, nada vai modificar, né? Pode até modificar o modus operandi, né, exterior, mas, né, é preciso modificar o modus operandi lá na mente, da consciência, né, dessa transformação. Essa é a condição. Se nós não mudarmos mesmo, nós temos aqui uma analogia que nós já conhecemos, né? Que é a condição dos homens que estavam lá na caverna platônica, né? Prisioneiros do corpo e dos sentidos. Então, na ignorância, não há verdade. É esse o ponto, né? Então, se permanecermos nessa linha de, né, persistindo nesse ceticismo frio, o que vai acontecer? É a mesma condição, né, contida lá na célebre alegoria platônica da caverna, né, onde estavam lá os prisioneiros, todo mundo já conhece a história, o relato, prisioneiros do corpo e dos sentidos. E nada muda realmente. Daí a necessidade do conhecimento, não simplesmente pelo conhecimento, mas como forma de transcendência e realização do espírito. Então, para que nós estamos estudando tudo isso? Para que nós temos que nos preparar? Por que nós temos que ler? Por que nós temos que, né, reler? Justamente, né, para isso. Para que o conhecimento não seja o conhecimento pelo conhecimento, né? Mas sim uma forma de instrumentos para trabalharmos a transcendência e a realização do espírito. Bom, e aí, para reforçar, nós trouxemos aqui duas colocações. Uma, na Fenomenologia do Espírito, do Hegel,
que diz assim: referindo-se ao devir da consciência sensível, afirma que esta apenas adquire a certeza e não a verdade. Pensa apreender o concreto na sensação, porém, atinge apenas o conhecimento singular abstrato, um aqui e agora, de qualidades que se alteram, mas jamais o universal concreto. Da mesma forma, a kinesiologia espírita estabelece uma crítica ao primado da percepção, que importa considerar ao analisar a relação sujeito-objeto, espírito-matéria. Bom, vamos ver o que nós podemos entender aqui. Referindo-se ao devir da consciência sensível, nós sabemos que o Hegel, esse devir aqui, ele foi buscar lá no Heráclito, né? Todo mundo está lembrado que o devir é o vir a ser o tempo todo, certo? Então, o que ele está falando aqui? Olha, referindo-se ao dever da consciência sensível, ou seja, a mudança, né, contínua, referindo-se ao devir da consciência sensível. A mudança, né, da consciência sensível, ele afirma que ela apenas adquire a certeza e não a verdade. Pensa apreender o concreto na sensação. Quer dizer, o concreto aqui pensa apreender o concreto, o conteúdo, né? Realmente, a verdade. Esse seria o concreto a que se refere, né? Porém, ele está atingindo apenas um conhecimento singular e abstrato. Um aqui e agora. O conhecimento do aqui e agora só. Na realidade, não é um conhecimento, né, transcendental, maior. Ele está achando que está apreendendo o conhecimento, né, concreto, mas na realidade é o conhecimento apenas do aqui e agora. Por quê? Se é devir da consciência sensível, se é devir, vai mudar o tempo todo. Então, naquele momento, com aquela condição que ele tem, com aquele conhecimento que ele tem, se ele não, né, estiver atento, ele vai adquirir apenas o conhecimento do aqui e agora, do abstrato, de, né, de qualidades que se alteram, porque está mudando o tempo todo, é devir, mas jamais o universal concreto, ou seja, o conhecimento universal, a essência, né? É isso que está sendo colocado aqui. E aí, coloca-se aqui, não é do Hegel, mas é uma complementação, né? Da mesma forma, a ideologia espírita, ela estabelece uma crítica ao primado da percepção, ou seja, a fenomenologia em si, né? O primado da percepção, né? Que importa considerar, né? Que nós temos que levar em consideração, avaliar, né? Ao analisar a relação sujeito-objeto, sujeito-realização, né? Espírito-matéria. Certo? Ângela, você que vai trabalhar o Hegel, você gosta muito dele, e acha que faz 2 meses que ela está trabalhando nesse tópico. Olha, você tem que decifrar isso aqui, ó. Isso aqui é uma provocação para você, né? É o devir da consciência sensível, certo? É uma provocação para você, ó, esse pedacinho do Hegel. Obrigada, muito obrigada, colega. Paulo, eu fechei teu som.
Paulo, ih, Você está sem será som. que ele gostou? Você está sem som, Paulo. Precisa ativar o seu microfone aí. Paulo, abre teu microfone. Eu não consigo, Miriam. Eu estou pedindo para ele ativar o som, mas ele não está prestando atenção. Eu fui fechar que o Edson entrou, eu fui fechar e fechei ele. Fechou sozinho. Tá. Eu volto aqui. Desculpa. Faz um tempinho que você está sem som, Paulo. Ah, é? Mas Sim. desde quando? Desde Eu, a eu- hora que você falou com a Ângela. da Ângela? Ah, tá. Então tá bom. Então o Hegel já foi de qualquer forma, né? Já. Eu vou devolver aqui a tela. Espera aí. Pronto. Voltou a tela? Voltou. Tá. Só tem mais uma tela também. Bom, então essa já está liquidada. Vamos à outra. É o que fala, na realidade, de certa forma, é o que o Aristóteles recoloca, né? Relativo às potências da alma e atributos do ser, né? Quando ele apresenta o ser pleno. Então, diz assim: recordar, conhecer, transcender é efetivamente tornar ato as reminiscências infinitas, latentes, na memória do ser. Eu vou explicando já que é melhor. Então, nós, nós já sabemos que, basicamente, o que Aristóteles coloca é tornar a potência em ato. E o que ele está explicando aqui na realidade? Que, quando eu recordo, quando eu conheço, quando o transcender tudo isso é efetivamente tornar ato as reminiscências infinitas. Todo este conhecimento, todo este modo de ser, já estão contidas na realidade, na memória do ser. Por isso que ele fala aqui, tornar ato reminiscências infinitas, latentes na memória do ser. Ou seja, já está tudo lá. Dá para entender muito bem que nós, né, ele não está falando de reencarnação, né? Claro, mas nós já podemos entender dessa forma, que todo o nosso processo reencarnatório vai acumulando no nosso arquivo, né, a nossa memória ontológica, que está com toda a estrutura e todo o conhecimento já devidamente arquivado e estruturado. Então, quando eu estou, né, o recordar, o conhecer, o transcender efetivamente, é tornar ato as reminiscências, é aquilo que já está contido, né, de forma latente, que é o próprio, né, contexto do. Quando nós entendemos racionalismo, né, é o quê? É o conhecimento já latente, porque é o sujeito que é o ativo e que define, não é isso? Então, na memória do ser. Enquanto potência, encontram-se adormecidas, mas, enquanto realidades virtuais, a sua verdade já é em espírito. Então, enquanto potências estão adormecidas, mas a realidade, né, as realidades virtuais, já é em espírito. Então, afirma assim Aristóteles, que toda passagem da potência ao ato requer um princípio já em ato. Eis porque Jesus não afirmou que um dia seremos deuses, mas sim, vós sois deuses.
está lá em João 10:34. Então, o que nós podemos deduzir e entender aqui, né? Claro que ele não falou, né, em Jesus e tampouco em João. Nós estamos aqui fazendo aqui né, a correlação, porque, na realidade, ele afirma que quando, né, toda a passagem da potência ao ato já requer um princípio já em ato, quer dizer, já está no virtual, né? Na nossa memória já está tudo pronto, já é um ato em si. Ele só tem, ele está pronto para ser realizado. E quando nós trazemos ao convívio, digamos assim, quando nós trazemos a realidade física do fenômeno em si, né? Que é produzido ou das colocações que nós fazemos. Então, na realidade, o que ele está dizendo é justamente isto. Então, por isso esse exemplo aqui, né? Vós sois deuses e não vós sereis deuses. Por quê? Já está em potência em nós a condição. Só não está, digamos, realizado ainda, porque o realizar em si é o ato em si, né? Então, só que este ato já está realizado virtualmente no quê? Na nossa essência, né? Digamos, na nossa memória ontológica, né? Em Deus já somos. Importa agora a consciência dessa presença divinal, a qual já habita os entes, desde a própria mônada, em sua tendência à harmonia, mas que já está pré-estabelecida conforme a expressão de Leibniz. Harmonia do ponto de vista moral, que já preexiste virtualmente em formas se leis, né? Em formas e leis, não sim. Harmonia do ponto de vista moral, que já existe virtualmente em formas e leis imanentes do princípio espiritual. Ou seja, toda a nossa potencialidade, né, já está contida, né, fazendo aqui uma correlação, né? Não é exatamente, né, o mesmo, né, mas é viável uma correlação muito clara, né? Por quê? Se ele está dizendo aqui que já está tudo lá e que já virtualmente está pronto para ser lançado, digamos, né? Fisicamente, se quiser, concretamente, para não dizer fisicamente, né? Concretamente, concreto no sentido de realização, né? Então, essa presença divinal, né, ela já está em nós. É que nós precisamos trabalhar para trazê-la em ascensão, né? Ou seja, aquele momento que nós já né, somos iluminados, digamos assim, pela inteligência, né, individualidade, nós já temos todo um processo que vai sendo desenvolvido. Então, é isso que ele coloca. Então, nós temos que dar toda essa volta, né, desenvolver todo esse processo para irmos buscando e realizando essa transcendência em nós. E, para acabar, apenas algumas correlações mais óbvias, né? A fenomenologia ou ciência espírita apoia-se no conhecimento empírico. Já a filosofia fundamenta-se na razão. Conhecemos pelo espírito, conhecemos pelos sentidos. Na razão encontramos os conceitos ou ideias que Sócrates foi o primeiro a descobrir. Do sensório encontramos as sensações, que a psicologia denomina percepções. Está lá no Herculano, né? Eu acho que ele sintetiza bem, por isso que eu não fui buscar muitos elementos, né? Porque Sócrates todo mundo conhece e sabe, né, do seu processo de trabalho, né? Do seu modus operandi, né?
E aqui o Herculano faz, na realidade, uma síntese, né? Por quê? Ele está dizendo que a fenomenologia, ou seja, espírita, apoia-se no conhecimento empírico. Quer dizer, tem o empirismo, né? Que é o próprio fenômeno realizado em si. Mas a filosofia espírita, né? Na razão. E aí, nós conhecemos pelo espírito, claro. Conhecemos pelos sentidos. Nesse processo todo que nós falamos, né? E na razão nós encontramos os conceitos ideais, ou seja, dessa busca da espiritualidade, né? da perfeição. Né? E aí uma observação final, só colocando que a doutrina espírita, embora empregue meios empiristas, ela consiste em uma filosofia fundamentalmente racional, conforme afirma o Livro dos Espíritos, Prolegômenos. Então, só para finalizar aqui, porque quando, né, nós colocamos aí o título, né, Espiritismo e Cientificismo, ou seja, como isto está ocorrendo, qual é o processo qual é a trajetória dessa busca do conhecimento. E, na realidade, existe uma tendência muito mais forte do ceticismo, né? Extremado, quando, né, em oposição ao racionalismo, e isso impede, atravanca, né, todo o processo do aprendizado. Né? E está claro aqui, né, a doutrina, embora pregue meios empiristas, né, consiste em uma filosofia fundamentalmente racional. Né? É só ler lá os prolegômenos, mas é o item 7 que enfatiza bem esse aspecto. Ok? Então, aí a bibliografia é pequenininha, mas muita coisa é algo que precisa ser, né, explicitado também. Muitas coisas nós não colocamos na bibliografia porque já está na nossa, né, no nosso GPS, né? Nós, pelo fato de nós, eu estou dizendo nós todos que estudamos doutrina, então, já tem uma série de coisas que estão introjectadas, né? E, de repente, você está fazendo, desenvolvendo um tema, vai chegando. Às vezes, você não se lembra, né, da onde veio aquilo. Você sabe que aconteceu, você sabe que está configurado, mas é muita informação. Então, se nós formos colocar tudo, vai dar 20, 30, né, itens bibliográficos, certo? Então, muitas vezes, a bibliografia fica mais restrita por isso. Então, a gente coloca o essencial, da onde nós tiramos as fontes básicas, né? Mas alguns detalhes estão no contexto geral, né? Do que nós já trabalhamos, estudamos. Então, isso flui, não é? Flui pelo próprio processo, né, da memória ontológica, né, que está presente, claro, e que, como está colocado aqui, né, anteriormente, né, recordar, conhecer, transcender e efetivamente tornar as reminiscências infinitas latentes na memória do ser. Enquanto potências já estão adormecidas, enquanto realidades virtuais, a sua verdade já é espírito. Né? Então, aí, elas, né, passam a passagem de potência em ato, então requer já, em princípio, um ato. Dá para entender bem isto, né? Quer dizer, eu penso que seja, né, claro, mas, enfim, né, nem sempre, né, está tão claro assim, tá bom? Então, eu vou fechar aqui, e aí vocês reclamem, critiquem, perguntem, né, concordem, desacordam, né, concordem, desacordam, e aí por diante.
Eu não sei se foi pesado, tá? Mas para falar o que né, se pretendia, né, é, é, enfatizar, não tinha outra forma a não ser né, um pouco mais racionalista. Tinha que ser um pouco mais racionalista, né? Um pouco mais sistemático, né? É esse o problema, né? Porque ela é um pouco mais rígida, mas é uma rigidez necessária que vai, né, despertar uma harmonia. A harmonia do ponto que fala colocada lá pelo Leibniz, né? Mas eu não vou falar agora, eu vou deixar para falar quinta-feira, as meninas. Quinta-feira você fala de novo. Precisa falar de tudo, não dá só para falar da harmonia Ah, da expressão, porque preciso antes, né? Eu, Ah, eu fiquei em dúvida, falei, coloca ou não coloca? Melhor não colocar, porque se colocar, vou ter que falar de todos os relógios funcionando em sincronia. Aí não vai dar tempo. Então, não, né? fica seccionado. Tá? Então, até uma pergunta que poderia ser colocada para vocês darem palpite, né? É, como é que vocês estão sentindo o processo do estudo e do aprendizado e do desenvolvimento da própria doutrina? Nas várias instituições que vocês trabalham, que frequentam, está muito em cima da fenomenologia, da busca né, da solução do problema, está muito né, cientificista, né? Porque tem né, o cientificismo, mas não pode ser né, o foco, não pode ser extremado. Claro que o próprio Kardec né, tinha uma série de dúvidas. Se ele não tivesse dúvidas, ele não teria estruturado a doutrina, certo? Porque ele já teria feito, então eu sentei aqui e vou fazer uma doutrina. Nós sabemos que não foi assim, né? É pergunta atrás de pergunta, vai, não vai. E tem coisa que ainda ficou no ar, né? Que cabe a nós irmos digerindo, né? Vamos dizer assim, na medida do possível. O que vocês têm encontrado aí pelo caminho da doutrina? Fala, gente. O que vocês têm encontrado aí no caminho da doutrina? Uma coisa que você falou, Paulo, que eu acho assim que isso acontece mesmo, né? Que as salas de aula elas vão esvaziando, né? Com o decorrer dos anos que vão se passando, o pessoal vai abandonando. Mas aí as salas de atendimento vão Aumenta. lotando, né? Então, é ao contrário. Então, eu acho que é isso, né? É importante, né? Que você trouxe, é o estudo mesmo, né? Porque com o estudo você acaba deixando de ir nas salas de atendimento, eu diria assim, porque você vai se conhecendo e você vai conhecendo a doutrina. Exatamente. Mas é muito mais cômodo, né? É, Você ir na sala de atendimento. não, é Então, eu claro. acho que o que você trouxe assim foi fantástico, né? É, Mas cabe o pessoal entender tudo isso que você trouxe e colocar em prática, né? E não deixar só isso como um, né, sei mais, lá, uma mais uma aula, informação, né? mais uma informação, conhecimento pelo Isso. conhecimento. Eu acho assim incrível, às vezes o pessoal está lá, eu trabalho lá, mas eu não estou muito no básico agora, trabalho no mediúnico, né, na filosofia. O pessoal que já passou, assim, né?
por 5, 6 anos. De repente, um vem e fala assim: professor, eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo hoje. É que eu tenho que ir lá na assistência enquanto eu estou tomando passo e não sei do que. E eu estou fazendo tratamento. Eu falei, às vezes, quando é mais assim, próximo, eu falo, mas fazendo tratamento, depois de 5, 6 anos, você está lá no P1 fazendo tratamento de novo. Não pode. Você já tinha que fazer uma autocura. Não é? Como é que pode isso? É, brincadeira É, da parte, mas brincadeiras, né? Mas é isso que você trouxe mesmo, né? Enquanto que as salas de aula vão esvaziando, e não é que o povo está terminando, não, né? Eu brinco, né? Eu falo, pessoas voltem, né? Voltem a estudar, porque eu acho que não adianta, é uma formação eterna, né? Isso Eu daí acho, é o principal. Quando não você é? fala que tem que estudar, que tem que ter livro, então, se você tem que você mesmo buscar e ler, investir em você, é você buscar o autoconhecimento, aí que a pessoa, que é o entrave da pessoa. Aí que Porque é bicho pega. você, porque é você que tem que buscar o conhecimento, porque chega uma certa etapa, você vai lá só para tomar passe, água fluidificada, ouvir palestra, chega um momento da sua vida não é o suficiente. Você continua sentindo vazio. E você exatamente. vai lá, como você falou, você vai lá fazer tratamento 1, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e aí, que você vai acrescentar para você, para sua memória, para o seu É, investimento espiritual? É exatamente. você tem que estudar, você tem que debruçar, pesquisar. É isso, é o que acaba bloqueando a pessoa e a pessoa acaba, às vezes, desistindo. É, Infelizmente, eu sei que eu participo de centro várias vezes, eu sei como é que é, muitos anos. Você é tem o que ler, você famoso. tem que ficar lendo, você tem que ler, pesquisar, entender, procurar entender, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, de você com você mesmo. É uma luta, é uma briga. É o famoso Papa Passe, né? Tem o É, pessoal que é o Papa Passe, eles vão para tomar passe, né? Como se fosse para a igreja, vai lá, faz não nem sei se tem mais confissão agora, antigamente tinha, né? tem, Tem. E aí, tem. Não é porque eu vou, eu tenho amigas que são igrejeiras. vai, né, participar lá da comunhão, né? Então, só que daí não muda a cabeça, não adianta, né? O dogmatismo é um problema, né? É, Vou tomar. Olá, É. pessoal, tudo bem? Obrigada, Oi, obrigada, Gabriel. Paulo, obrigada mesmo, foi muito bom. Só Então, queria falar um negócio aí, para sim. completar aí os comentários dos amigos aí. Quem que A está gente falando? é Ah, Gabriel. o Gabriel. Eu já ia perguntar, Gabriel não vai falar, não? Ô, Paulo, muito boa a sua aula, viu? Então, isso que o pessoal estava falando aí, eu não sei se precisa ter níveis de curso, né? Tipo, iniciante, médio e avançado, né? Só que os frequentadores das casas espíritas em geral são pessoas que têm profundas necessidades materiais e necessidades de conforto pessoal e não propriamente de ocupação de estudos profundos, né? Até porque precisa ter um repertório, precisa ter anos e anos de dedicação e também precisa ter a vontade pessoal. Então, nós vamos sempre encontrar esse problema nas casas espíritas, sabe? Sempre. Além do Sim, que, só para terminar, Paulo, além do que, pode. eu penso que as religiões que têm uma formação de aspectos ritualísticos fazem muito mais sucesso que doutrinas que têm que fazer reflexões, sabe? Sim, sim. Porque pensar dói. É, pois é. Pensar Se- dói, esse é o problema. É, Quando você faz o ritual, você faz leve, passou, acabou o ritual, acabou. é, Claro que as pessoas precisam ser acolhidas. Você chega com febre, você precisa tomar um, né?
alguma coisa para, né, diminuir a febre, se está doendo, um remédio, tudo. Mas não pode só. Daí você tem que descobrir a causa, né? A causa da dor, né? Senão você fica tomando sempre, né? Remédio paliativo e não resolve. Basicamente isso, né? É como se você vai ao médico, está doendo, então ele manda fazer aqueles exames básicos lá, tem que descobrir, senão ele vai dar, né? Ah, está doendo aonde? Ah, então toma esse, né? Esse remédio aqui passa a dor, mas depois volta, né? Porque se a causa não for, né, descoberta, não vai acontecer nada, né? Ele vai continuar com a dor. Se eu não me engano, até foi Nietzsche que falou, né? Como é que é? As religiões propagam doenças e problemas para vender fé, É, né? isso aí o Nietzsche é um cara muito interessante. Ele foi Uhum. redescoberto agora, mas porque o pessoal tem um certo receio, uma certa restrição, né, em relação ao Nietzsche, mas é porque ele tem algumas colocações muito interessantes, né? Essa mesmo que eu Fortes, né? trouxe, essa que eu trouxe hoje, ela permeia a sociedade o tempo todo, né? Todo lugar que você vai, né, você encontra essa questão da moral do rebanho, é muito forte, né? Moral de rebanho. E Devemos seguir a racionalidade, devemos seguir a vontade de estudos profundos, isso é o que nos move, né? Mas nós já fomos tocados por essa mosca azul, né? Da vontade do conhecimento. Muita gente está. As vontades e as motivações mentais são outras, são grandes necessidades materiais, emocionais. Está em outra frequência, viu? o problema é esse. Né? É, entrar no radar, né? Entrar na É. frequência no radar. Obrigado, Paulo. Ah, imagina. Miriam não vai falar nada hoje? Não, eu não volto. Se eu não falar nada, eu não volto. Eu não volto à reflexão. Para a aula eu volto. Não, eu acho que, bom, você deu um belo passeio sobre a teoria do conhecimento, né, que não é nada fácil, Uhum. né? E isso é importante, né? Para nós que estudamos o espiritismo e filosofia, a teoria do conhecimento é um ponto importante da gente entender, estudar e começar a perceber. Mas eu acho que talvez, embora as pessoas cheguem no centro espírita, como falou Gabriel, com necessidades materiais, etc. e tal, precisa de aconchego, eu acho que nós temos que fazer um esforço, quem trabalha em centro espírita, e como nós aqui no NET ou em qualquer outro lugar, de começar, de uma certa forma, introduzir nas palestras essa racionalidade do espiritismo. Exatamente. Entendeu? É isso que, por isso que as pessoas vão ficando sempre nesse passe, vão, porque essa racionalidade do espiritismo nunca é comentada. E ela Batizada. precisa ser divulgada porque ela não é nada complicado. É questão de, não precisa nem doer para pensar, porque ela é muito simples. Entendeu? E é isso que falta, de vez ficarem só naquela mesmice de sempre. Não, vamos trazer o que é o espiritismo, o que é essa racionalidade do espiritismo, o que é auto-perceber-se, né? O que é perceber o outro. Nós não estamos aqui só para resolver o meu problema. Eu estou aqui Isso. para resolver, entender o mundo, para É, saber o que está acontecendo. E isso aí é racionalidade. Porque o meu problema ele vai se resolver de uma hora ou outra a partir do momento que eu entro para a compreensão do que é o espiritismo, do que é o mundo, o respeito pelo outro. E isso é razão, isso é racionalidade, isso é filosofia. Entendeu? E exato. não tem isso. Porque as pessoas ficam sempre na mesma tecla. E não, você vai lá, toma o seu passe, assista a sua palestra, vai embora para sua casa, semana que vem você vem, toma outro passe.
E aí, quando terminar toda a série de passos, você volta para o primeiro passo de novo, e assim vai. Esse ciclo que não te dá uma resposta, não te dá um caminho, entendeu? Um caminho que Kardec propõe e que as pessoas esquecem. Não, qual é o caminho? O caminho é esse. Não adianta você vir aqui ficar tomando passe o tempo todo. Vai falar isso dentro de um centro espírita.